Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a industrialização e a urbanização do Brasil. Algumas características para aprofundar os nossos conhecimentos ou entender alguns conceitos sobre esses dois temas. E nesse sentido nós pensamos inicialmente então que mudanças podem ser percebidas no espaço geográfico brasileiro a partir da industrialização. O que muda no território brasileiro desde que a indústria chega no Brasil. E qual é a relação entre a industrialização e a urbanização? Esses dois processos que aconteceram no Brasil, existe relação entre eles? Será que um tem a ver com o outro, ou um contribuiu para que o outro acontecesse? E aí nós temos que pensar que sim. Mas historicamente, como aconteceu a industrialização no Brasil? Então as atividades econômicas eram primárias, agricultura, pecuária, e só a partir do século XIX é que a gente vai ter um desenvolvimento industrial, a chegada da indústria no Brasil. Por quê? Alguns fatores de outras partes do mundo, acontecem, como guerras, conflitos, diminuição da produção industrial, são fatores que influenciaram a instalação da indústria no Brasil. Além disso, o valor, o capital acumulado pela atividade agrícola, principalmente a produção do café, acabam contribuindo para que algumas pessoas, alguns grupos tivessem dinheiro para instalar as primeiras fábricas, comprar as primeiras máquinas. Então, historicamente, o processo acontece dessa forma. E aí chegam as primeiras fábricas no Brasil e se desenvolvem ao longo do tempo, muitas vezes em muitos governos, com incentivo para que novos tipos de fábricas venham e se instalem no território. Em alguns governos houve incentivo maior em relação a isso, inclusive para essa instalação das indústrias no Brasil. E nós vamos ter ali diferentes tipos de indústrias, As indústrias de base, que são aquelas que fabricam produtos ou peças ou elementos que serão usados por outras indústrias. Por exemplo, tem uma siderúrgica lá, ou uma metalúrgica que fabrica uma carcaça de motor que vai ser usada pela montadora de veículos. Então, ela é uma indústria de base. As intermediárias, que fabricam as máquinas, as ferramentas que vão ser usadas em outras fábricas para fazer produtos. E as indústrias de bens de consumo, que são aquelas que fazem o que a população em geral vai consumir, como alimentos, roupas, eletroeletrônicos, são todos considerados bens de consumo nessa divisão ali dos tipos de indústrias. E aí, características de como se deu a industrialização no Brasil. A gente diz que ela foi tardia, ou seja, demorou para acontecer em relação a outros países, que ela substituiu as importações, o que era trazido de outros países agora passa a ser fabricado no Brasil, e que ela é dependente de tecnologia e de capital estrangeiro. Então, para que as indústrias se instalassem no Brasil, foi necessário não só comprar as máquinas, mas a tecnologia que era utilizada para a fabricação dos produtos. Então, é importante pensar nessas três características ali. Como está distribuída a indústria no território brasileiro? Nós vamos ter uma grande concentração no Sudeste e no Sul, e algumas áreas das outras regiões com pontos ali mais industrializados, mas daí não é o todo, Então, a maior concentração está no Sudeste do Brasil e no Sul do Brasil, em relação à distribuição das indústrias. E a indústria contribuiu para a urbanização, porque as pessoas passaram a morar perto das fábricas e formando ali grandes bairros, E as cidades foram se ampliando, a área urbana foi se ampliando, fazendo com que o processo de urbanização acontecesse. Então, mais pessoas vivendo em cidades do que no espaço rural, a gente chama de urbanização, e a indústria contribuiu para esse fator. Aí a gente vai ter espaço rural e espaço urbano. Dentro de uma ideia de município então é uma área que tem limites estabelecidos, um estado, por exemplo, é dividido em vários municípios, e cada município vai ter a parte urbana e a parte rural. A parte urbana eu chamo de cidade, a parte rural eu chamo de campo, nessa característica de pensar no que é urbano, no que é rural, no que é cidade, no que é campo. Então, importantíssima essa característica. Nesse vídeo nós falamos sobre a industrialização e urbanização do Brasil. Espero ter contribuído, que vocês tenham gostado. Até breve.